corretamente. Os capacitores são representados por duas barras paralelas de mesmo tamanho, como mostra a figura abaixo, símbolo dos capacitores, beleza? Além de sua finalidade primária, os capacitores também podem ser utilizados para atenuar variações de corrente elétrica em um circuito, uma vez que esses dispositivos só permitem a passagem de corrente elétrica para o interior do circuito após estarem completamente carregados. Então, o que nós temos aqui é a figura do capacitor, esse é o nosso amigo capacitor. Agora vamos lá. Exemplos de circuitos, tá? Nós temos aqui, na primeira figura, a figura abaixo, mostra um circuito simples, composto de um gerador, um interruptor e um resistor, tá? Abaixo, a figura abaixo, mais um exemplo de circuito, nesse caso formado por um capacitor, um gerador e um resistor, tá? E a chave aqui embaixo, tá bom? Receptores, o que são os receptores? O que são os receptores? Receptores são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como a energia cinética. O que difere um receptor de um resistor é que este transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. Televisores, computadores, lâmpadas e caixas de som são exemplos de receptores. Então, muito cuidado com isso aí, pegadinha. Podemos representar os receptores ideais, aqueles que não apresentam resistência interna, ligados a um circuito por meio do símbolo, muito parecido com o símbolo do gerador. A única coisa que difere os receptores dos geradores dos esquemas de circuitos elétricos é o sentido da corrente. Ao passar por um receptor, a corrente elétrica está perdendo parte de sua energia, a qual entra pelo terminal positivo de maior potencial e sai do receptor pelo terminal negativo de menor potencial, tá? A maioria dos receptores consome parte da energia em decorrência do efeito Joule e são, por isso, chamados de receptores reais. Sua representação é feita pelo símbolo abaixo, o receptor real, tá? Lembrando que ele tem, isso aqui é uma resistência interna. Agora a parte interessante do conteúdo, né? Circuitos em série e em paralelo. Circuitos elétricos podem ter seus dispositivos associados em diferentes configurações. Quando os elementos de um circuito são ligados no mesmo ramo, dizemos que eles são ligados em série. Se os elementos de um circuito estiverem ligados em ramos diferentes, mas sob a mesma diferença de potencial, dizemos que eles estão em paralelos. Então, primeiro exemplo, ligação em série. Quando os dispositivos de um circuito encontram-se ligados no mesmo ramo, tá? Serão percorridos pela mesma corrente elétrica. O potencial elétrico, no entanto, decrescerá de acordo com a passagem dos elétrons por esses elementos. Observe alguns elementos de circuitos ligados em série. Então, nós temos aqui, capacitores em série e nós temos aqui 3 resistores em série. Ligação em paralelo. As ligações em paralelo ocorrem sempre entre 2 nós, apresentando-se em 2 ou mais ramos. Nessas ligações, a corrente elétrica é dividida entre os ramos, os quais apresentam o mesmo potencial elétrico. Então aqui nós temos o mesmo potencial, mas a corrente foi dividida entre os ramos. Confira nas figuras abaixo alguns elementos em paralelo. Então nós temos aqui 2 resistores em paralelo, tá? E 2 capacitores em paralelo. Repare que eles não estão no mesmo ramo, tá? Estão em ramos diferentes.
Ligações mistas, tá? As ligações mistas são aquelas que apresentam elementos ligados em série e em paralelo ao mesmo tempo, tá bom? Veja alguns exemplos de elementos ligados nesse tipo de configuração. Então, nós temos nesse ramo aqui, ó, 2 resistores em série, porém esses resistores estão em paralelo com esse resistor aqui que está em outro ramo. Dispositivo de controle. Os dispositivos de controle são utilizados para medir e controlar as variáveis mais importantes de um circuito elétrico, como potencial elétrico e corrente elétrica. Os principais dispositivos de controle conhecidos são os amperímetros e os voltímetros, tá certo? Amperímetro, como o próprio nome diz, mede a amperagem. Voltímetro, como o próprio nome diz, vai aferir, vai medir os volts. Amperímetros. Os amperímetros são dispositivos que medem corrente elétrica, tá? São formados por galvanômetros, dispositivos sensíveis capazes de medir baixas intensidades de corrente elétrica, os quais se ligam em série com o circuito do ramo em que se deseja determinar o modo da corrente elétrica. Em geral, os amperímetros têm resistência elétrica baixa ou muito baixa e não devem ser ligados em paralelo em nenhuma ocasião. O símbolo usado para representar os amperímetros é mostrado na figura abaixo. Voltímetros. Os voltímetros são usados para determinar a DDP, diferença de potencial elétrico, entre 2 pontos de um circuito. Assim como os amperímetros, também são formados a partir de galvanômetros. No entanto, apresentam resistência elétrica altíssima e devem ser conectados sempre em paralelo. Lembrando ali, ó, amperímetro em série, voltímetro em paralelo ao ramo do circuito em que se deseja determinar a tensão elétrica. Os voltímetros são representados pelo símbolo abaixo. Então, lembrando, amperímetro, voltímetro, amperímetro, voltímetro, amperímetro, voltímetro. Confira um esquema que mostra um circuito constituído por um gerador, uma chave interruptora, um resistor e 2 dispositivos de controle, um voltímetro e um amperímetro. Você tem aqui o gerador, você tem a chave, você tem o voltímetro, como disse lá, em paralelo, né, com esse resistor. E você tem um amperímetro aqui em série. Vamos à cereja do bolo, né? Todo conteúdo de física tem que ter as famosas fórmulas, beleza? Então, a primeira lei de Ohm vai dizer o seguinte: a resistência elétrica dos resistores ôhmicos é constante e é dada pela razão do potencial elétrico aplicado sobre eles, pela corrente elétrica que os atravessa. Então, ó, U é igual a R vezes I, beleza? U é igual a R vezes I, tá bom? E o que significa cada uma dessas letras? U é a tensão ou DDP, diferença de potencial. R, resistência e I, corrente, tá certo? Potência elétrica, quando você está passando em frente a uma obra e o cara grita, ô potência, então você já vai saber aqui o que é uma potência elétrica, tá? A potência elétrica dos resistores ôhmicos é a taxa de realização de trabalho desse dispositivo a cada segundo, o trabalho que ele consegue realizar a cada segundo que se passa. Então você tem aqui a potência, tá? E você tem aqui, ó, né? U é igual a R vezes I, daqui nós podemos tirar que potência é igual a U vezes I, potência é igual a R vezes I ao quadrado, ou potência é igual a U ao quadrado sobre R. Aqui nós temos a resistência equivalente em série. A resistência equivalente de uma associação de resistores é dada pela soma das resistências individuais, tá? Quando está em série,
você vai somar. Para saber a resistência equivalente, você vai somar R1, R2 mais R3 e assim por diante, tá? Agora, em paralelo, já é outra brincadeira. Resistência equivalente em paralelo, tá? O inverso da resistência equivalente de uma associação de resistores é dado pela soma dos inversos das resistências individuais. Ou seja, aqui, meu querido, você vai ter que tirar o mínimo, tá bom? Na outra aula a gente vai passar uns macetinhos para adiantar a vida de vocês, tá? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Capacitância. O que é capacitância? Capacitância é a medida da carga elétrica armazenada em um condensador para uma dada diferença de potencial. C de capacitância, Q de carga elétrica armazenada e U de tensão elétrica, beleza? Capacitância equivalente em série. Capacitância equivalente em série, ou seja, aqui você vai fazer o inverso da capacitância equivalente de uma associação de capacitores em série é dado pela soma dos inversos da capacitância individuais. Traduzindo para o português, você vai fazer 1 sobre capacitância 1, mais 1 sobre capacitância 2, mais 1 sobre capacitância 3. E aqui, meu querido, você vai ter que tirar o mínimo, tá bom? E aqui embaixo, nós temos capacitância equivalente em paralelo. A capacitância equivalente em paralelo de uma associação de capacitores em paralelo é dada pela soma das capacitâncias individuais, ou seja, quando os capacitores estiverem em paralelo, vai ser mais fácil, porque vai ser só o somatório. Caiu a caneta aqui, deu para ouvir. Finalizar aqui o slide, tá? Nós temos lei dos nós, primeira lei de Kirchhoff. A soma das correntes elétricas que chegam a um nó no circuito é igual à soma das correntes elétricas que deixam esse nó, tá? Lei das malhas, segunda lei de Kirchhoff. A soma dos potenciais elétricos de uma malha do circuito é sempre igual a zero. Agora para vocês, meus queridos alunos dos terceiros anos, tá? Estou com uma saudade tremenda de estar aí com vocês, né? Interagindo com vocês, mas em virtude desse coronavírus, tá? Eu estou trabalhando aqui com essa touca de padeiro, tá certo? Estou parecendo aquele pessoal que vende bolinho. Estou com a máscara, isso aqui para lembrar vocês que é muito importante a proteção, porque quanto mais rápido essa pandemia passar, mais cedo nós vamos poder estar juntos aí novamente, se Deus permitir. Valeu? Um abração, até o próximo.